Hoje eu vou ensinar como fazer um mapa de pedologia. Para começar, a gente vai procurar por pedologia no Google e o primeiro link vai aparecer esse do IBGE. Se a gente procurar pedologia por estado, o do Rio Grande do Norte não tem, que é o que a gente vai utilizar. Então a gente vai ter que baixar o de pedologia 1 para 250 mil. A gente vai em download, escolhe vetores e escolhe Brasil, solos. E a gente também pode procurar isso por tipos de solo ordem. Agora que baixou, você vai extrair eles na pasta que vocês quiserem. No caso aqui, eu criei uma pasta própria para poder colocar todos os arquivos desse mapa que a gente está fazendo. Então, no nosso caso, eu só vou abrir e colocar aqui em aula mapa de pedologia e vou extrair. Né? Pronto, agora que eu extraí, eu posso excluir aqueles que estão zipados. Agora, no QGIS, a gente vai atualizar e procurar a nossa pasta aqui. Então, a gente vai utilizar esse PD ordem. Então, esses solos a gente pode remover. E aí, agora, percebe que abriu o do Brasil inteiro, já que lá no site não tinha só do Rio Grande do Norte, né? Então, a gente vai ter que... Eu vou iniciar procurando o mapa do Alto Oeste aqui. Pronto, tá aqui a região do Alto Oeste. Só que essa região do Alto Oeste, ela tá separada com os municípios. Eu quero que apareça só o contorno da área. Então, eu vou ter que ir em vetor, geoprocessamento, dissolver. E eu vou dissolver essas feições, né, para transformar em um shape mostrando só o contorno. Então, a camada de entrada tem que estar do Alto Oeste. E aqui, no lugar de ser camada temporária, a gente vai salvar no arquivo. E aí a gente salva na nossa pasta. Olha o tipo de arquivo que tá. Aqui tá como GPKG. A gente vai colocar como SHP. Alto Oeste Dissolve. E executar. Pronto, executou, ele ficou assim. A gente pode excluir o anterior. E agora a gente vai deixar ele como outline head, só para que a gente possa visualizar melhor. E aí agora que a gente vai poder fazer o recorte disso. Então a gente vem agora na mesma ferramenta vetor geoprocessamento, só que agora a gente vai utilizar a ferramenta recortar. E aí a camada de entrada, a gente pode colocar o PD ordem e a de sobreposição, que é a que a gente vai recortar, a do Alto Oeste. E aí aqui, para não criar uma camada temporária, a gente vai fazer aquela mesma coisa, salvar no arquivo, pedologia do Alto Oeste. E executar. Percebam que está dando que a feição 28.214 tem geometria inválida. Então, ele não vai fazer o recorte se tiver uma geometria inválida. A gente vai ter que corrigir essa geometria. Então, para isso, o que a gente vai fazer é vir aqui na caixa de ferramentas. A gente vai procurar aqui por corrigir. E aí tem geometria vetor, corrigir geometrias. A gente vai escolher a que a gente quer, que no caso é a de pedologia, né? Então é o PD ordem. Essa aqui a gente não precisa mexer, deixa que vier. No caso vai ser estrutura mesmo. E em geometrias corrigidas a gente pode fazer aquele mesmo esquema, só que colocar como pedologia corrigido. E executar. Como ele é um mapa pesado, né, ele tem muita informação,
um shape pesado, na verdade, tem muita informação. Então ele demora um pouquinho, mas é só aguardar que vai dar certo. Pronto, né? Agora deu certo e se criou uma nova camada, mas agora ela está correta. Então a gente pode excluir esse PD ordem. E aí agora a gente vai fechar a caixa de ferramentas e vai fazer aquilo que a gente estava fazendo antes. Vetor, geoprocessamento, recortar, coloca na camada de entrada pedologia corrigida e a de sobreposição do AutoEst. Em recortado, a gente salva no arquivo, a gente pode colocar como pedologia do AutoEst e a gente pode substituir. Bom, perceba que aparece aqui, não existe índice espacial para a camada de entrada, o desempenho será severamente degradado. Mas isso você pode ignorar, ele vai dar certo de toda forma. Quando você colocar para cá, ó, ficou, tá vendo? Agora realmente está aparecendo a pedologia só do AutoEst. Como a gente não quer esse outro shape de pedologia do Brasil inteiro, e ele é um shape que pesa no QGIS, então a gente pode excluir ele e vai deixar por enquanto só esses dois. E aí o que a gente tem que fazer agora é classificar esses solos. Então, para isso, a gente vai clicar 2 vezes em pedologia. Em simbologia, por padrão, ele sempre vai vir como símbolo simples. A gente vai escolher a opção categorizado, porque como eu já falei em algum outro vídeo, categorizado a gente utiliza geralmente para dados qualitativos. Se a gente estivesse trabalhando com dados quantitativos, a gente iria utilizar a opção graduado. Então, em categorizado, agora a gente tem que ir na opção valor. E aí aqui só tem ID, legenda e área. E aí a gente vai escolher legenda. E vamos classificar. E aqui, tá vendo que tem todos os outros valores, mas na verdade ele está em branco. Esse aqui a gente vai selecionar e vai removê-lo. O que importa para a gente é esses. A gente tá ok, ele vai ficar mais ou menos assim. Só que aí a gente também, né, tem que ter uma noção do padrão de simbologia que os órgãos dão para cada tipo de dado que a gente está trabalhando. Para isso, a gente vai no Google e vocês vão abrir o link que eu vou deixar na descrição, que ele tem explicando aqui como fazer o download baseado no Manual Técnico de Geociências, né, de Pedologia, para a classificação dos solos. Então, você tem que verificar qual é o seu QGIS. Provavelmente o de vocês já vai ser o 3 para cima, então a gente vai utilizar esse segundo. E aqui a gente pode fazer o download. Pronto, fez download. A gente vai pegar lá em downloads e vai passar para nossa pasta. A gente vai vir no QGIS, vai na opção configurações, gerenciador de estilos, e aí aqui a gente vai importar. A gente vai procurar, vai clicar no arquivo, que ele é XML. Tá vendo que apareceu tudo isso aqui. A gente vai selecionar todos e vai importar. Sempre que você importar algo na simbologia, ele vai aparecer assim: símbolo com nome de solo já existe, substituir, você vai dar sim para tudo. E aí agora pode ver que aqui, nas etiquetas, ele vai estar aparecendo. Pronto. Agora a gente vai clicar de novo 2 vezes. E aí a gente vai escolher agora, né? Tem opções aqui, a gente vai escolher a que a gente salvou, que é essa aqui. E a gente vai ter que fazer, né, na mão a mão, para ver qual é qual, né? Então,
a gente vai clicar em argissolos. E aí a gente pode escolher. Só que tá vendo que aqui existe vários tipos de argissolos, né? E aqui não tá explicando, nesse shapefile, não tá explicando qual é o argissolo que é referente. Então, para ficar uma cor mais padrão, digamos assim, uma cor que lembre os outros, eu vou colocar o argissolo Bruno acinzentado, porque eu sei que aqui nessa região tem muito desse tipo de sol. Latossolo, a gente vai fazer a mesma coisa, vai procurar o latossolo e como a gente não tem o latossolo específico, a gente vai escolher algum que a gente ache que se enquadre. Se vocês souberem qual é o tipo de latossolo que tem nessa região, vocês fazem baseado nisso. Né? E agora aqui, afloramento rochoso, dunas e áreas urbanas. Esse aqui, eu vou colocar ele numa coloração amarela. Um amarelo bem clarinho, tom pastel. Ficou, né, bastante diferente. E agora, para não ficar só assim, a gente vai colocar por trás o shapefile do Rio Grande do Norte. A gente pode escolher outra cor. Vou colocar essa coloração aqui. E também aqui, como faz divisa com o Ceará e a Paraíba, eu vou também colocar o mapa do Brasil. Aqui eu vou deixar essa cor mesmo, em branco. É só para realmente separar os limites. E aí agora eu vou pegar todos esses shapes aqui e eu vou agrupá-los. Aí mudou tudo, né? Mas é só você mudar novamente a ordem. Aí pro segundo mapa, o que eu quero, que é aquele mapa de articulação, sabe? Mapa de localização. Eu vou colocar o do Brasil. Vou colar aqui fora do grupo. E eu vou procurar o mapa do Rio Grande do Norte também. Aí agora eu vou selecionar só esses dois e agrupar. Pronto, virou outro grupo. Pronto. E aí agora a gente vai para o layout. Então aqui a gente vai em novo compositor de impressão, aí pode criar essa metodologia do AutoEst. E vou colocar aqui, adicionar mapa. Como esse mapa ele é uma área menor, eu vou deixar isso aqui menor. E aí aqui eu vou ajustar do tamanho que eu quero. Aí a gente já pode trabalhar com as grades. A gente vai adicionar a grade. Essa área em específica, ela fica na zona UTM 24S. Então, a gente pode escolher o SRC, o específico já, né? Colocar o 24S. O tipo de grade a gente pode deixar como sólida só por enquanto, só para a gente poder ver como é que tá mostrando as grades. Depois a gente muda isso. E o intervalo, que eu vou deixar como 57 mil mesmo. E aí aqui agora de sólida eu vou colocar como cruz, mas eu vou deixar ela menor. Que é realmente só para demarcar. Aqui eu vou colocar as molduras como linhas exteriores e eu vou desenhar as coordenadas. Só que eu vou colocar decimal com sufixo. E as que estão na esquerda e na direita, no lugar de horizontal, eu vou colocar como vertical ascendente. E aqui eu posso escolher a fonte, eu sempre boto como padrão Times New Roman, mas vocês podem colocar o que vocês acharem melhor. Vou aumentar um pouquinho.
E aqui, a precisão da coordenada tá 3, que são 3 casas após a vírgula. Eu vou colocar só como 2. E aí aqui embaixo, você pode colocar a moldura. Pronto, colocou esse mapa, a gente pode travar as camadas, porque a gente não quer mexer nele. Porque se você fizer outra coisa lá no QGIS, sem ser no layout de impressão, ele vai modificar tudo quando você voltar para o layout. Agora eu só quero utilizar o segundo mapa de articulação. Então eu vou desabilitar esse grupo, deixar só esse. E aí aqui sim eu vou querer dar uma cor diferente para ele. Eu não quero deixar ele branco, Brasil. Então eu vou utilizar um cinza mais escuro. Eu vou colocar ele como preenchimento simples. E aí aqui a gente pode colocar outra cor. É só para ter uma noção da divisa dos estados mesmo. E esse do Rio Grande do Norte, eu não quero que ele apareça por município. Eu quero que ele aconteça o que a gente fez naquela da região do Alto Oeste. Quero que fique só o contorno, então a gente vai fazer aquele mesmo procedimento. A gente vai em vetor, geoprocessamento, dissolver. E aí, limites municipais, a gente pode salvar no arquivo e salvar como rn dissolve e executar. Pronto, executou, criou, né, uma nova. E aí aqui já tá, esse de baixo, ele já tá com a simbologia que eu quero. Então o que eu vou fazer é, em estilos, copiar estilo, simbologia. Em RN dissolve eu vou estilos, colar estilo, simbologia. E aí agora eu posso excluir o de baixo. E ficou assim. Deixar só realmente o Nordeste. E aí para fazer isso eu vou selecionar cada um dos estados que eu quero. E aí, para selecionar tudo, a gente aperta Ctrl. Ctrl e clica nos que a gente quer selecionar. Pronto, selecionou, a gente pode ir em exportar, guardar elementos selecionados. Pronto. E aí aqui eu posso vir em estilos, copiar estilo, simbologia, colar estilo, simbologia. E aí eu posso excluir do Brasil. Salvo. E aí aqui, pronto, ficou só o do Nordeste, que é o que eu queria mostrar. E aí aqui eu vou colocar uma moldura. E a gente também vai ter que colocar as grades. Então, no caso desse aqui, a gente não vai utilizar coordenadas projetadas. No caso, utilizar a UTM. A gente vai colocar como só o CIRGES 2000 mesmo. E aí aqui a gente pode utilizar, deixa eu ver, 97. E aí eu vou colocar a espessura do cruzamento 1 de novo, deixar pequenininho. E estilo da moldura, linhas exteriores. Só que aqui eu não quero mostrar as linhas do lado esquerdo. Então, a do lado esquerdo eu vou tirar. Desenhar coordenadas. Eu vou colocar como grau e minuto. E a esquerda eu não quero, então vou desabilitar. E a da direita eu vou colocar como vertical ascendente. A fonte eu vou utilizar a mesma, Times New Roman. E o tamanho, eu acho que dá para ficar como 10 mesmo. Mas a precisão da coordenada eu vou colocar como 2. E a distância da moldura eu vou colocar como 0,5, só para não ficar tão perto. Pronto. Aí agora a gente pode travar essa camada também. E aí agora a gente vai fazer a legenda.
A gente não precisa colocar o título legenda, para não ficar redundante. Tirar a atualização automática, clicar com o botão direito, botar oculto para esse nome grupo. O AutoEdit, a gente não precisa utilizar ele na legenda, porque o que a gente quer representar, mostrar na legenda é a simbologia da pedologia. Então a gente não precisa colocar esse tipo de informação. Em pedologia do AutoEdit, eu também vou colocar como oculto. E eu vou tirar limites municipais no Brasil e também o grupo 2. Vou deixar só as informações que a gente quer. Mas veja que alguns nomes eles estão com as letras estranhas, né? Isso é simples, é só a gente editar. A gente vai clicar no que a gente quer. Aqui, afloramentos rochosos, dunas e aqui são áreas urbanas. A gente só coloca áreas urbanas. O outro é o massa d'água. Então a gente vai só colocar esse aqui. Eu acho que a gente pode até colocar lá embaixo, ficou melhor. Pronto. Esse aqui também, se a gente não quiser deixar ele tão comprido para não atrapalhar, a gente pode colocar tipo assim. Fica melhor. Interessante é que coloca uma moldura também. E se quiser mexer na fonte também é bom. Não tem título, então a gente não precisa mexer na fonte do título. Né? O que a gente vai mexer é em rótulo do item. Além disso, o que está faltando aqui é o título. O título a gente vai colocar aqui em cima. A gente pode só botar pedologia do Alto Oeste. Do Alto Oeste Potiguar. Aí a gente só vai aqui mexer na fonte. Acho que aqui dá pra botar uns 22. Aqui a gente bota centro e meio. E aí aqui vocês podem colocar a moldura, podem deixar o título só assim mesmo. Eu vou deixar, no caso, só assim. Agora, a gente vai colocar a escala desse mapa. Mais a caixa simples, eu vou colocar linha tracejada no meio, que eu acho mais bonito. O ideal é que a gente coloque a escala numérica, que é o mesmo procedimento, só que aqui em estilo a gente vai em numérico. E aí tá vendo que tá um número todo quebrado, né? Porque a escala tá toda quebrada. E o SRC a gente pode escolher o 24S. E aí mexeu de novo. A gente vai colocar 56.560 mil. Deixar ela alinhada aqui em cima. O ideal é que ela fique em cima. E a gente tem que colocar o norte. Deixa eu ver aqui. Eu posso escolher esse. E vou colocar ele aqui, só para deixar menor. Você pode colocar aqui também, se quiser. Vou deixar assim. E aqui eu vou colocar também, só para deixar menor. Tá faltando a fonte de informações. Então a gente vai colocar aqui na caixa de texto. E aí a gente pode colocar fonte. No nosso caso, a fonte que a gente utilizou foi o IBGE. A gente pode colocar o de pedologia como essa fonte de informações, como não tem o ano dela, então a gente pode colocar ela como
sem ano. Mas a gente também utilizou do IBGE para colocar o Rio Grande do Norte e o Brasil. Então a gente vai colocar 2022, que é o ano que tem nesse Shapesfile que tem lá no site. E para trabalhar a cor da simbologia, a gente utilizou isso aqui. Sistema Brasileiro de Solos. Aqui, ó, o CIPS é de 2011. Então a gente vai utilizar ele. Você pode colocar o datum e você pode colocar também o seu nome. E aí aqui você vai em fonte e coloca também como você achar melhor. Eu vou colocar como moldura. Pronto, feito isso, né, o mapa de pedologia ele está pronto e a gente só precisa agora exportá-lo como imagem. E pronto, está feito o mapa.